De volta a esta tribuna no dia de hoje, primeiro eu queria me associar ao que disse a deputada Mônica Seixas com essa filial que existe do Gabinete do Ódio dentro da Assembleia Legislativa e já está sendo investigada tanto pelo Ministério Público Federal, pelo Supremo Tribunal Federal, pelo Ministério Público Estadual. Nós não podemos tolerar isso. Eu acabei de falar no meu primeiro pronunciamento sobre a nossa luta pela manutenção do processo civilizatório, pela luta em defesa da democracia, da cidadania, das instituições democráticas, dos serviços públicos de qualidade, educação pública de qualidade, educação emancipadora, libertadora, sistema único de saúde financiado com recursos públicos para que toda a população seja atendida, respeito à diversidade cultural, sexual. Essa é a luta do processo civilizatório, que tem 70% de apoio da nossa população. O povo brasileiro é contra o autoritarismo, é contra a ditadura, é contra a violência, está muito claro, as pesquisas mostram isso, e as pesquisas mostram que tem um núcleo conservador, no pior sentido da palavra, né, que representa talvez 30% da população, mas dentro dessa porcentagem tem uma pequena parte que é xiita, é fundamentalista, é adepta dessa política do ódio, da intolerância, da perseguição, do fake news e da mentira, né? E ela tem a sua representação política, inclusive, dentro da Assembleia Legislativa. Então, nós repudiamos frontalmente tudo o que está acontecendo hoje no Brasil e aqui em São Paulo, esses ataques todos aos militantes que lutam em defesa da democracia, e dizer que a nossa bancada está tomando providências sobre esse assunto. E dizer também, aproveitando a oportunidade, de manifestar minha preocupação e a minha indignação com os anúncios feitos por algumas secretarias de educação, como a de São Paulo, já falando em flexibilizar a volta às aulas em julho, no momento em que nós estamos atingindo o ápice da pandemia. Ontem nós perdemos 1.300 vidas. Né? São mais de 500 mil pessoas no Brasil contaminadas. O Brasil é o epicentro do coronavírus no mundo. E São Paulo é o estado que mais tem pessoas contaminadas e é onde também mais morrem pessoas. E, no entanto, os governos começam a falar em flexibilização. Governos que não investiram na quarentena, não investiram no isolamento social. Eles pensam que já estão na mesma fase que os países europeus, que os países europeus estão já dando os primeiros passos na flexibilização, na tentativa de voltar, pelo menos, a uma parte da normalidade entre aspas, né? Espero que a gente nunca volte à normalidade anterior, porque foi ela que nos levou a essa situação, a essa crise sanitária, social, ecológica e econômica. Mas, de qualquer forma, os países da Europa que estão fazendo ensaios de volta, eles cumpriram a quarentena, cumpriram com rigor o isolamento social, os governos investiram na proteção social, em renda básica, os trabalhadores foram protegidos pelo governo. Nós tivemos investimentos públicos para socorrer toda a população, os pequenos comerciantes, microempresas, desempregados, trabalhadores informais. Houve esse investimento. No Brasil, não. No Brasil não houve um isolamento social, não houve quarentena. Ela acontece parcialmente, uma boa parte da população está fora dela. E os governos, muitas vezes, investem nisso só da boca para fora, defendem a proteção social, não, o isolamento social, mas só no discurso, mas não investem na proteção social. Aí não adianta. É o que está acontecendo em São Paulo com o governo Dória, com o governo Bruno Covas, e eles já estão flexibilizando no auge do número de mortes. Isso não tem sentido algum. E agora a Secretaria da Educação já quer empurrar os professores para a morte, os alunos, para que os alunos contaminem os seus pais, os seus avós, né, os seus familiares mais velhos.
a secretaria está falando que vai flexibilizar já no mês de julho a volta às aulas. Isso é um crime, é um genocídio. Nós não vamos aceitar que os nossos profissionais da educação sejam mortos, os nossos professores da rede estadual, os nossos gestores, os nossos servidores do quadro de apoio escolar, que os nossos alunos sejam depois vetores para contaminar os seus pais, os seus avós, os seus tios, né? E as pessoas da comunidade. É isso que a Secretaria da Educação está anunciando, flexibilizar a partir de julho. Né? É um absurdo, porque isso desestimula o isolamento social, desestimula a quarentena, dá a impressão que está melhorando. Então, não é preciso mais rigor no isolamento, nos cuidados, as pessoas começam a sair, porque como se não bastasse já o Bolsonaro com o seu comportamento que estimula, que sabota o isolamento social, né? Que já é um comportamento conhecido mundialmente como um comportamento genocida e assassino do povo brasileiro. Todos falam isso no mundo inteiro já, não é só no Brasil. Né? A pessoa que tem o mínimo de senso está percebendo que Bolsonaro aposta no caos, aposta na morte. Aí, aqui em São Paulo, agora, nós temos a Secretaria Estadual de Educação, né, estimulando, já falando, sinalizando uma volta às aulas em julho. Nós não temos condições, secretário. Me parece que o secretário até está também internado com a Covid-19, eu não tenho certeza, fiquei sabendo, li uma matéria da imprensa, que até aqui sou solidário a ele, tenho divergências políticas sérias com ele, acho que ele é incompetente, despreparado para ser o gestor da educação estadual, mas aí eu respeito do ponto de vista humano, né? Estimo até que ele melhore, mas eu faço a crítica política à Secretaria da Educação e ao governo Dória, porque nós não vamos permitir que isso aconteça, que as nossas crianças voltem às aulas nessa instabilidade e que que a Secretaria anuncie uma informação como essa, de voltar às aulas em julho. Nós estamos vendo as pessoas morrendo, o Brasil já virou, repito, epicentro. O Brasil hoje é o país que tem o maior número de mortes por dia no mundo. Já passamos os Estados Unidos, o Brasil é o quarto país em número de mortes. Né? Nós estamos atrás dos Estados Unidos, da Rússia e da Itália, depois já veio o Brasil. E se continuar dessa maneira, nós vamos passar todos eles. Nós vamos passar, inclusive, os Estados Unidos, que já tem 100 mil mortos. Sem contar que no Brasil tem subnotificação. Né? Agora, como que a Secretaria faz um anúncio desse? Como que o governo Dória faz um anúncio de flexibilização num momento como esse? Aí ele desestimula a quarentena, as pessoas começam a achar que a gente vai flexibilizar, que está melhorando, mas não está melhorando, está piorando. Isso é um crime. Isso faz parte de uma política também de genocídio. Não é possível que esses governos sejam tão fracos e medrosos, que cedem ao poder econômico, ao interesse dos lucros dos grandes empresários, que temem essas carreatas da morte, que são feitas por uma minoria barulhenta, esses que defendem o AI-5, os ataques às instituições democráticas do Brasil, esse pessoal do gabinete do ódio, que fica estimulando essas carreatas que são pequenas e não representam o Brasil. O Brasil defende a vida, defende a saúde pública, defende o isolamento social com proteção social. Agora, o governo não oferece a proteção social e explora o medo das pessoas. É lógico que a pessoa que não tem condições, ela passa fome, não tem condição de comprar remédio, não tem como garantir a sua sobrevivência, então ela quer voltar ao trabalho, fica desesperada. E aí o Bolsonaro explora isso, justamente, porque ele não investe na proteção social. Então, a população tem que cobrar do governo Bolsonaro, não que ele fique fazendo propaganda contra, sabotando o isolamento social, mas que ele vá lá dar a proteção social, que ele vá visitar um hospital de campanha, que ele vá visitar uma fila da Caixa Econômica Federal, que ele seja solidário às famílias e não fique falando que todo mundo vai morrer mesmo. É isso que ele está falando, ele lamenta muito, mas é o destino de todo mundo. Então, ele vai responder criminalmente nos tribunais internacionais no Brasil, tenho certeza. Mas é isso.
Nós somos totalmente contra esses anúncios de flexibilizar em julho, quando nós só crescemos, o Brasil só aumenta o número de mortes do Covid-19. Obrigado.